Bom dia, povo de Deus, bom dia, meu povo cearense. Que bom que você acordou hoje pela manhã e já está disposto a ouvir a palavra de Deus. Meu nome é pastor Heraldo Feitosa e eu agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar com você nessa manhã uma palavra vinda do trono de Deus para todos nós, para aqueles que amamos ao Senhor. O texto que eu escolhi na manhã de hoje é o de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14, que diz o seguinte: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um compromisso de Deus aqui, um chamado de Deus para o seu povo. Essa palavra foi dada ao rei Salomão quando ele estava consagrando o templo. E é uma direção de Deus para quando aquele povo, aquela nação, que agora estava consagrando um templo, passasse por dias difíceis, dias de seca, dias de guerra, dias de aflição. Então o Senhor diz para ele que nesses dias eles deveriam procurá-lo, eles deveriam buscar a sua face com alguns requisitos. E eu penso que esse tempo que nós vivemos nos dias atuais estão dias que é propício a essa busca, que nós devemos também, como aquele povo, aceitar essa direção de Deus, esse convite de Deus, porque vivemos dias maus, dias difíceis. Nossa nação, e não só ela, mas outras nações, passam dias de aflições. A família está sob ataque, a violência campeia na nossa cidade, o mal tem prevalecido em todos os lugares, desde a esfera política até as mais baixas, tudo tem estado fora da vontade de Deus. E nós não podemos ficar apenas sofrendo, devemos buscar solução. E a solução não está no homem, a solução não está em estratégias humanas, a solução certamente vem do céu, vem de Deus, do nosso Pai, do Criador dos céus e da terra. E aqui está a direção dele. E o que ele pede é tão simples para todos nós. É o que eu e você podemos fazer. Ele diz aqui que a primeira coisa que nós devemos fazer é nos humilhar, é reconhecer que necessitamos dele. O mundo avançou muito, temos muitas tecnologias, crescemos, avançamos, temos smartphones, viajamos mais rápidos, comunicamos mais rápidos, mas o homem não melhorou. O homem continua sendo o mesmo de sempre. Ainda há desamor entre marido e mulher, ainda há filhos rebeldes, ainda há quem pratique violência contra o seu próximo. Por isso precisamos nos humilhar, reconhecer que, embora a ciência seja bem-vinda, precisamos de Deus, precisamos do Criador. Dele vem tudo que nós temos, o ar que respiramos, tudo vem dele, o alimento que comemos, tudo o que precisamos para a vida vem do Senhor. Sem Deus não dá para viver. Sem Ele não tem sentido a existência humana. Precisamos reconhecer disso, que embora possamos ter dinheiro, possamos ter fama, mas ainda assim precisamos de Deus. Jesus disse algo maravilhoso, ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E eu quero que eu e você reconheçamos isso, que precisamos de Deus. Em segundo lugar, o Senhor nos chama a um arrependimento, a uma mudança de vida. Arrepender não é só ter remorso. Talvez você amanheceu hoje e pensando na sua vida, talvez não tenha gostado de algo que tenha praticado ontem. E isso causou em você uma indignação, talvez um remorso. Mas Deus quer que eu e você vamos além disso. É preciso, além de nos sentir incomodados, mudarmos de vida. Arrependimento significa uma mudança de rumo, uma volta. Precisamos voltar para Deus, deixar aquele caminho mau e seguir por outro caminho. Um caminho da morte e seguir pelo caminho da vida. Deus diz para aquele povo: arrependam-se, se humilhem e se arrependam. E é preciso que eu e você e todos nós, o país como um todo, possamos nos arrepender das coisas que temos praticado, confessarmos, dizermos que erramos. É tão
Maravilhoso isso de Deus, que eu e você possamos dizer, errei, me perdoe. E se podemos dizer isso para alguém, quanto mais para o Criador dos céus e da terra. Esse é o chamado de Deus para todos nós, mas não podemos ficar apenas na humilhação, no arrependimento. O Senhor também chama aquele povo para abandonar os seus caminhos maus. Isso nós traduzimos por santificação. E santificação é o processo de abandonar as coisas que não agradam a Deus e chegar mais a Deus. É um processo de separação das nossas vidas. Eu gosto muito de usar um exemplo de santificação que é comum nos nossos dias. Talvez você passe pelas ruas de Fortaleza, do estado de Ceará, e você veja em alguns carros do setor público dizendo uso exclusivo em serviço. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos para o uso exclusivo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quer que a nossa vida seja dedicada a Ele, consagrada a Ele, que a nossa boca, que todo o nosso ser seja dado a Ele. Esse é o processo de santificação. Nos separarmos daquelas coisas vulgares, daquelas coisas que não agradam ao Senhor e nos voltarmos completamente para Deus, para a Sua palavra, para o Seu serviço, para o Seu reino. Há uma promessa que Jesus também disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. É isso que o Senhor nos convida a fazer, colocar o reino dele em primeiro lugar em nossas vidas. Isso significa também santificação. Jesus nos chama para nos santificarmos a Ele. A própria palavra diz, sede santos porque o vosso Pai é santo. Mas há um chamado além desse, e é um chamado para a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer. E aquele povo é dito que em dias de angústia, em dias difíceis, nós não podemos perder a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como se chegar a Deus e não crer que Ele é bom, que Ele perdoa. Talvez você enfrente situações hoje na sua vida que para você e para quem está do seu lado pareça até impossível. E é para mim e para você. Mas não é para Deus. Porque para Deus não há impossíveis em toda a terra. Ele é o Senhor do universo. Ele criou todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. O seu poder é ilimitado. Os homens são limitados. Os homens são carnais, são pó da terra, mas Deus não. Não há impossíveis para Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Talvez você olhe para a própria situação na sua vida, ou você olhe em sua volta e haja uma situação de enfermidade que pareça a você, ou até mesmo você tenha ouvido um diagnóstico dizendo que era impossível. Eu quero te chamar e dizer que sim, que Deus quer que você tenha fé, porque a fé, ela pode fazer e transformar situações. Ela pode fazer com que Deus opere em seu favor. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para uma mulher que tinha o seu irmão morto. E ela creu, e o seu irmão Lázaro ressuscitou. Eu trago uma palavra de fé para a sua vida hoje. Nós precisamos crescer em fé. E um dia um homem clamou a Jesus e disse, aumenta a minha fé, ou perdoa a minha falta de fé. Talvez seja o dia e o momento propício para você confessar e pedir, confessar a Deus que você está fraco na fé, que a sua fé está pequena. E pedir ao Senhor em oração, aumenta a minha fé, dá-me mais fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que você está ouvindo agora, ela está gerando fé no seu coração, para você crescer em fé e receber as bênçãos de Deus. E por último, esse texto nos convida também a buscar ao Senhor, a nos aproximarmos de Deus. As calamidades, as situações geralmente acontecem quando nós estamos nos afastando de Deus, estamos longe de Deus. E só há uma coisa que separa o homem de Deus. Isso chama pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, porque Ele é santo. E como santo e justo que é, não pode lidar com o pecado. A solução para o pecado? A solução chama Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós convidamos Jesus para entrar em nossa vida, em nossa casa,
Quando nós dizemos a Jesus, sim, eu preciso de Ti, Ele entra. Ele entra e faz morada. E Ele leva fora os nossos pecados, porque Ele foi crucificado numa cruz. Ele morreu como sacrifício vivo para pagar os nossos pecados. De maneira que aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já não há mais condenação nenhuma para ele. Já passou da morte para a vida. Simples assim? Sim. Não simples para mim, para você, mas para ele custou o seu próprio sangue, a sua própria vida. Não foi assim tão simples. Ele agonizou no madeiro. Por 3 dias esteve numa tumba, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E esta é a nossa vitória. E através dele nós podemos chegar ao Pai. É isso que ele diz na sua palavra, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos leva, nos conduz ao Pai. Ele mesmo conhece o Pai e nos deu essa graça de também conhecermos o Pai, de estarmos ao lado do Pai. Assim, o convite de Deus é que eu e você, que todos nós, nos voltemos para Ele. Em dias difíceis, em dias de corrupção, em dias de aflições, em dias em que vivemos uma seca no nosso estado, penso que a melhor coisa que temos que fazer é nos voltarmos para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura está no Jesus. A cura está em voltarmos para Deus. E você pode fazer isso agora, aí onde você está. Nós podemos orar juntos agora, na maneira que você está. Se quiser se dobrar, se quiser fechar os seus olhos, da maneira que está, tomando o seu café, eu gostaria de orar por você, por nós, pela nossa nação. Pai Santo, Pai querido, obrigado por esse dia, Senhor. Esse foi o dia que fez o Senhor. Eu quero te agradecer pela tua palavra, por esse convite e dizer que eu aceito. Eu quero me chegar mais a ti, Senhor. Peço também que o Senhor tenha misericórdia de cada um que nos assiste nessa manhã, que ouve essa palavra, que também despertou no coração o desejo de voltar para ti. Que o Senhor os perdoe, que o Senhor os visite, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, que o Senhor lhe dê resposta, que o Senhor lhe dê a paz. Pai Santo, nós não merecemos. Se isso acontece é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Talvez hoje seja o dia de você conhecer mais a Jesus. Procure uma igreja. Vá a uma igreja próxima à sua casa. Diga que você tomou uma decisão hoje pela manhã e gostaria de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, as pessoas daquela igreja abraçarão você e caminharão por você nessa nova vida. Diz a palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É isso que eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Amém.